Uma boa noite a todos. É uma alegria para mim estar aqui novamente. Agradeço muito a Deus essa oportunidade de estar aqui com vocês e podendo estudar a doutrina espírita, que é aquela que nos auxilia tanto na nossa caminhada evolutiva. Então, meus sinceros agradecimentos a todos. Acidente grave. O carro derrapou na pista molhada, capotou, caindo na ribanceira. Perda total. Mas, milagrosamente, o motorista saiu ileso. Nada aconteceu com aquele motorista. Quando ele retornou para casa, ele se recompôs psicologicamente, abraçou os familiares e agradeceu a bênção do céu de ter protegido ele naquele acidente tão grave. Espírita, ele tinha o costume de abrir o evangelho ao acaso e pedir inspiração para as variadas situações da vida dele, como se ali ele fosse receber uma inspiração do que ele deveria ter feito, qual que seria aquele ensinamento. E naquele dia, após o grave acidente, e de ter se preservado a sua vida, ele fez o mesmo, abriu o evangelho ao acaso para ver a lição reservada. Estava lá no capítulo 5, item 22, título da lição: um homem de bem teria morrido. Aí é a dúvida cruel, né? Como que ele deveria se sentir? Eufórico por não ter morrido, escapado do perigo, ou acabrunhado por não ser um homem de bem. Essa é a lição de hoje, né? O tema de hoje. Um homem de bem teria morrido. E no Evangelho, Fênelon, ele diz assim, que realmente é uma fala bastante comum, quando um homem de má conduta, aquele que tem como colocação para as outras pessoas consideram má, as pessoas dizerem, se fosse um homem de bem, teria morrido. Nessa frase, nós podemos supor que os bons são mais suscetíveis de morrer, que eles vão primeiro, e que os maus são preservados por mais tempo na vida terrestre. E esse julgamento materialista ainda coloca em cima nossa vontade humana, que nos permite palpitar. Morreu fulano, um homem bom, mas quem deveria ter mesmo ido é aquele outro, que não vale nada. É a vontade humana. Apesar de todos os dias a gente estar acostumado a colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só que a gente quer que a nossa vontade seja satisfeita. Os nossos desejos, que eles sejam satisfeitos. Mas será que há um erro de Deus? Deus se enganaria nesse caso? Deveria ter levado o mal e deixado o bom vivendo aqui na terra? Nós sabemos que nada no universo não acontece sem a permissão divina. E que esse, que é nosso Pai Criador, os seus atributos são justiça, bondade, amor e sabedoria. Ele não se enganaria. As leis que regem o universo são leis sábias e justas. Portanto, elas são imutáveis, como Deus. Então, não há um engano de Deus. O problema é que aqueles que não têm compreensão ainda da vida espiritual, e mesmo nós que temos determinada compreensão da vida espiritual, ainda permanecemos naquele negócio assim. O bom e o mal, como prêmio e castigo ainda. E nós usamos os nossos velhos padrões de julgamento para julgar coisas que pertencem somente a Deus, porque a gente tem uma visão que não é essa mesma. Sem nos atentarmos para a verdadeira finalidade da vida terrestre, que todos nós já sabemos qual é essa finalidade. Só que a gente deixa um pouco para lá.
E quando nós fazemos um julgamento que pertence a Deus, nós não usamos medidas elevadas. Nós não usamos as medidas divinas. Nós usamos a nossa régua. E ela é limitada totalmente pelas nossas imperfeições. Imperfeições morais. O nosso orgulho, o nosso egoísmo. E como que a gente pode julgar determinada coisa se a gente não consegue fazer o julgamento nem sobre nós mesmos? Se a gente não sabe ainda nem o que é melhor para nós exatamente? Como que nós vamos julgar a vida de um semelhante e as suas necessidades? No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, tem uma passagem transcrita de uma evocação do espírito de Joseph Bré, que quando estava aqui, ele foi considerado como um homem muito honesto, um homem muito bom. E quando ele foi evocado a pedido de uma sobrinha dele, ele se mostrou assim, ó. Eles perguntaram como que ele se sentia na vida espiritual. E ele disse que se sentia acabrunhado, envergonhado. E a pergunta fala, mas como? O senhor aqui não foi um homem bom, um homem honesto? E a resposta, sim, eu fui considerado no mundo um homem bom, um homem honesto. Mas diante da minha consciência, eu não aproveitei o meu tempo. Se eu tivesse aproveitado melhor meu tempo, eu seria mais feliz. Quando estava aqui na Terra, a visão dele com certeza era outra. Ele tinha sido realmente um homem bom e honesto aqui no mundo. Ele pagava as suas contas corretamente, ele cumpria com os seus deveres. Só que ele sentia que ele não foi honesto diante dos compromissos que ele assumiu com Deus no seu planejamento reencarnatório. A visão de espírito desencarnado era muito mais aguçada, muito mais clara do que quando ele era um espírito ainda encarnado. E é a nossa visão de encarnado aqui que a gente usa para julgar o nosso semelhante. Nós usamos essa mesma medida. Por isso que nós falamos, nós não temos condição de avaliar o nosso semelhante, porque nós não conseguimos avaliar nós mesmos. A nossa visão é distorcida. Não conseguimos ainda observar todos os ângulos. Aquela pessoa que a gente considera ser uma pessoa má, nós não conhecemos os sentimentos, as coisas, as situações que a pessoa passa. E nós fazemos a nossa avaliação. Por isso, Fênelon, ele fez o seguinte, nesse item 22, ele colocou a seguinte reflexão para todos nós, que nós temos que nos habituar a não censurar aquilo que nós não podemos compreender ainda. Nós somos ainda espíritos inferiores, com certo entendimento, mas ainda inferiores. E na medida que nós elevarmos, a gente vai compreender um pouco mais e vai diminuir essa importância que nós damos à vida material. Como que a gente entende isso? O que é a vida material para nós? Ela é uma imensa oportunidade que o espírito tem para o seu progresso. Sim, ela tem uma grande importância. Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E Deus nos coloca na vida material para que a gente progrida. É diante da vida material que a gente tem esse progresso. Só que ela é temporária e passageira. A vida do espírito é a vida eterna. Então, a nossa importância no plano material é certo, é importante sim, a nossa vida aqui. Só que nós temos que dar mais importância às conquistas espirituais. Nós não podemos inverter essa situação. Na verdade, é que nós estagiamos aqui no planeta o tempo necessário. Quando nós desenvolvermos tudo que a vida material nos dá,
não vai ser preciso mais encarnar em planetas materiais. Só que, por enquanto, necessitamos dessa vida material. Só que ela é feita em etapas. Nós não temos uma vida exatamente longa aqui. É em etapas, é em encarnações. Nós viemos para cá, vamos voltar, voltamos para cá, são encarnações em mundos materiais, voltando também para o plano espiritual, como espíritos errantes ainda. Até o momento que a gente estiver em condição de não precisar mais encarnações na Terra. Mas nessas etapas que nós temos no mundo material, a gente vem com um tempo pré-determinado para viver aqui. São tempos. E já é programado no plano espiritual esse tempo que a gente vai viver na existência. Por exemplo, eu, Cleire, reencarnei nessa existência aqui, já programado junto com a espiritualidade, um determinado tempo para realizar determinadas coisas. Eu agora, com esquecimento do passado, não sei quanto tempo que eu vou viver. Também não estou com pressa, não estou querendo saber qual o tempo, né? Mas existe um tempo determinado para isso. E depois que vencer esse tempo, eu vou voltar. Todos nós vamos voltar, independente das nossas realizações aqui. Se eu fizer realizações boas, eu vou voltar para o plano espiritual. Se eu fizer realizações erradas, eu vou retornar também, dentro desse tempo pré-determinado. E todos nós viemos para cá para realizar o bem. Ninguém vem aqui para fazer o mal. Só que nós já temos a nossa conduta de passado. E quando chega aqui, nós recebemos, como sempre, né, o nosso livre-arbítrio. A faculdade de ter as nossas escolhas. E muitas das vezes fazemos essas escolhas erradas. Mesmo assim, o nosso bilhetinho já está comprado desde quando a gente veio para cá. Aquele tempo que estava programado vai se realizar de qualquer forma. Então, não adianta a gente querer ficar mais tempo na Terra. Que aquela pessoa ela deveria ficar mais ou que ela deveria ter ido antes. A gente não tem como fazer esse julgamento, porque há um tempo pré-determinado. Acabou o tempo, venceu o prazo, estamos de volta. Aproveitou o tempo, ótimo. Com certeza vai ter as compensações. Não aproveitou? Que pena, né? Vamos ter que repetir as lições novamente. No texto do Evangelho, Fênelon diz que há uma veracidade relativa quando as pessoas dizem essa frase, né? Se fossem o homem de bem, ele teria morrido. E lá ele explica porque realmente Deus às vezes dá uma prova mais longa para aqueles que estão começando a sua caminhada. Eles precisam de mais tempo no plano material para evoluir mais rápido. E premia, veja bem, premia aqueles que já são bons, mais ou menos bons, com uma provação mais curta. Mas quando a gente vem para o plano material, a gente quer ter uma vida longa depois que chega aqui. Porque a gente gosta. A gente se envolve com toda a matéria e quer ficar aqui mais tempo. Então, por que é um prêmio para nós isso tudo? Porque a vida material, nós estamos num planeta de expiações e provas. A vida material aqui não é para diversão. Aqui nós temos provações e expiações. E se nós não tomarmos cuidado, se nós desviarmos do nosso caminho, cedermos às tentações do plano material, nós vamos fazer com que a gente carregue mais dívidas quanto mais tempo a gente viver aqui na Terra. E se Deus nos premia com uma aprovação mais curta,
a gente vai ter aquele tempo no plano espiritual para repensar o nosso caminho e voltar novamente com um novo planejamento mais fortalecido. Só que nós nos apegamos muito à vida material. Nós queremos viver aqui. Lógico que isso faz parte do instinto de conservação. Porque se a gente chegasse aqui e quisesse viver pouco, a gente não procuraria sobreviver. Realmente, né? Então é o instinto de conservação. Mas essa visão faz com que a gente tente ver que a vida para nós seria melhor viver uma vida mais longa. E não é verdade isso tudo assim. E quem deveria continuar na vida seria o homem bom. É uma inversão de valores, né? O fato é que a Terra, ela não é uma morada. Ele é um lugar de estágio para o espírito. E nesses estágios, todo mundo já deve ter ouvido falar que nós estamos num planeta que funciona para nós como uma oficina de trabalho, como uma escola e como um hospital. Se é uma oficina de trabalho, todos nós que encarnamos no plano material somos candidatos a trabalhadores. Se nós somos candidatos a trabalhadores, nós não viemos para cá com um passaporte de viagem para diversão ou para lazer. Então, nós já viemos para cá com a carteira de trabalho pronta. Nós já viemos com os nossos compromissos assumidos no plano terrestre. E nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque essa oficina de trabalho, nessa encarnação, tem um tempo determinado para a gente realizar esse trabalho, para cumprir com os nossos deveres e as obrigações assumidas no plano espiritual. E depois que terminar esse tempo, vai haver a reavaliação, né? Para ver qual que é o resultado. E o que nós trabalharmos aqui, a gente vai estar levando como bagagem para o plano espiritual. Também é uma escola, um grande educandário. E nós estamos aqui para vivenciar lições, experiências, que vai nos dar os aprendizados necessários. Vamos levar como bagagem também essas experiências. Mas por que a Terra ela é considerada um hospital? Porque nós, que aqui habitamos, somos ainda doentes morais. As nossas imperfeições morais, os nossos vícios morais, orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, necessitam ser curados. E só na vivência com as outras pessoas é que nós vamos ter os medicamentos necessários para a cura desses males. Tudo com tempo pré-determinado. Como no ano letivo na escola. Nós vamos na escola, nós temos um ano para estudar determinada série. Findou o ano, nós vamos reavaliar, ver se a gente conseguiu mudar de série ou se a gente vai repetir as lições. Mas não é a mesma coisa. Há um tempo para reavaliação. Agora, voltando à sintonia do nosso tema. Quem é que precisa ficar mais tempo na escola? Aquele aluno que aprende as lições com facilidade, pega as coisas facilmente, que tira boas notas e que passa de ano, ou aquele que tem dificuldade em aprender as lições, tem que ficar repetindo a mesma coisa. Quem que tem que ficar na escola? Quem? Quem não aprendeu, quem tem dificuldade. No hospital, quem que tem que ficar no hospital? Aquele que já se curou das suas doenças, pode voltar para casa em plena saúde, retomar as suas atividades, ou aquela pessoa que está doente, precisa de medicamento, às vezes medicamentos dolorosos, ainda tem uma grande enfermidade. Quem que precisa ficar no hospital? O enfermo, né? O doente.
Então, essa frase do Evangelho, que fica como dito popular, se fosse um homem de bem teria morrido, tem essa veracidade relativa. Porque quem tem que ficar mais tempo no plano material é aquele que tem uma maior necessidade. E é uma necessidade de momento, né? Necessita mais dela, precisa ficar mais tempo no plano material, porque é uma oportunidade de melhoria com as vivências que o plano material nos dá. Tem, inclusive, uma história que eu não me lembro o livro que eu li essa história, que já faz muito tempo, eu só reescrevi o que eu lembrava, que fala de um casal que eles fizeram um planejamento para que quando viessem aqui para a Terra, eles iriam se encontrar, iriam se casar e depois eles iam trabalhar juntos pela infância abandonada. E eles vieram, se encontraram, casaram e começaram a se divertir na vida material. Começaram a se distrair pelas ilusões da matéria. Esqueceram os compromissos com a infância abandonada. Então, o mentor espiritual que estava ali cuidando do caso começou a ficar preocupado com seus pupilos. Então, tem que tomar alguma providência para despertar. E a providência que ele conseguiu é pedir uma concessão para a espiritualidade para que ele pudesse reencarnar como filho do casal, para fazer uma tarefa de despertamento. Não foi uma coisa programada antes da vinda do casal, veja bem. Foi um plano da espiritualidade para auxiliar no comportamento dos encarnados que estavam se distraindo, para que eles não perdessem a existência. Uma grande concessão, aliás. E foi aprovado. O mentor espiritual, ele reencarnou, veio para a Terra, né? E chegando aqui, ele era uma criança dócil, só amor. Os pais se apaixonaram. Uma sublimidade, uma ligação afetiva muito grande. Eles ficavam em volta daquele filho. Era muito amado. Aquele filho se tornou tudo na vida deles. Era tudo. Só que quando aquela criança inteirou 5 anos de idade, ele foi acometido por uma doença grave. Foi tomado todas as providências possíveis, todos os médicos, todas as situações, foram tomadas as providências. Só que não adiantou. E a criança veio a desencarnar. Olha a provação para os pais nesse sentido. A dor de perder aquele filho que era tudo na vida deles. O buraco que se formou no coração e naquele sentimento que nada podia preencher. A dor de perder um filho que era tudo na vida deles. O que aconteceu? Eles tiveram que procurar alguma situação que preenchesse um pouco daquele vazio. A ilusão da vida material já tinha se acabado. Eles despertaram com a vocação religiosa. Eles procuraram um caminho até Deus para que manifestasse neles uma outra situação para preencher aquilo que estava faltando. Então, eles chegaram na doutrina espírita. Poderia ser uma outra religião. Mas encontrou na doutrina espírita o consolo que eles estavam procurando. E diante dos ensinamentos, eles foram inspirados a procurar alguma coisa diante de crianças abandonadas, que era o compromisso anterior deles, para que eles pudessem melhorar um pouco. E assim foi feito. Eles começaram amorosamente cuidar de umas crianças no orfanato. E a vida deles começou a tomar um rumo melhor nessa existência. O mentor, ele programou, então, uma encarnação breve para despertar aqueles que estavam distraídos. Começou a se preocupar com eles e começou a ver uma forma de modificar. Esse mentor era uma pessoa do bem? Era uma pessoa do bem, com certeza, estava ali para auxiliar. Desencarnou cedo? Desencarnou cedo.
Mas será que ele desencarnou cedo porque era uma pessoa do bem? Não, ele desencarnou cedo porque era uma programação e a necessidade dele naquele momento. Então, é certo que há essa verdade, sim, que as pessoas que estão na feira da ignorância precisam de um tempo a mais, mas não é uma regra geral. Que desencarnem mais cedo só pessoas boas e os ruins fiquem mais tempo na Terra. Prova disso é Madre Teresa de Calcutá. Chico Xavier, 92 anos, eu acho que na Terra, né? Madre Teresa de Calcutá, eu acho que 87. Bezerra de Menezes, 68, 69 anos, se eu não me engano. Aí a gente fala assim, não, mas esses eram missionários. Vieram para auxiliar, então tiveram mais tempo na Terra. Realmente, essas pessoas que vêm com missões, eles são protegidos dos espíritos. Eles auxiliam para que eles fiquem o tempo na Terra necessário para cumprir as suas missões. Mas e Jesus? Ele viveu 33 anos na Terra. Se for falar em número, são poucos anos. Então, não há uma regra geral. Por quê? Todos os dias, na nossa vida diária, nós vemos que desencarna pessoas boas e pessoas ruins. Jovens bons que vêm com a aprovação curta, de coração bom, amoráveis. Vêm com a aprovação curta para vencer etapas. E também desencarna cedo jovens acompliciados ao crime, aos vícios, às imprudências. Aliás, esses são candidatos aí até fora do tempo. Há uma estatística aqui na Terra que a sobrevivência deles seriam mais ou menos uns 20 anos. Indo fora do tempo. Mas tanto aquele bom quanto aquele que ainda está tomando as decisões erradas na Terra pelo seu livre-arbítrio, eles tiveram a programação por determinado tempo. Crianças, bebezinhos, crianças em tenra idade, desencarnam. Seja para provações para os pais, ou resgatando alguma coisa do passado. Pessoas más, que nunca procuraram coisas boas na vida, desencarnam. Arrimos de família, aqueles que nós olhamos e dizemos, sem aquela pessoa ali, se ela morrer, a família não sobrevive. Eles são levados também ao sepulcro. E a vida segue seu curso, porque Deus dá os recursos para as coisas. Então, não é uma regra geral, que se nós analisarmos direito, todos os dias desencarnam pessoas boas e pessoas más ainda. E salvo em caso de suicídio, seja ele direto ou indireto, ou algumas coisas que a espiritualidade tem que acertar, nós vencemos o nosso prazo aqui na Terra. Quando a gente fala em situações especiais, porque dizem que, por exemplo, o Chico ele viveu um tempo mais do que o programado. E são pessoas, tem outras pessoas também, que para não errar mais, são tiradas da vida material, ou para não sofrer tanto, são tirados pela espiritualidade com menos tempo do que estava programado. Mas isso são coisas especiais. Fora disso, nós temos um tempo aqui na Terra e ele vai ter que ser vencido. Bom, nós temos o conhecimento do que é a vida e a morte para o espírito. A gente já não vê mais a morte como aquela velhinha de foice que quer arrebatar a nós e aquelas pessoas que nós amamos para outro lugar, levar para longe de nós. Mas ainda a gente rejeita a morte. A gente não vê ela com certa naturalidade. Se eu perguntar aqui para vocês, quem que está preparado para morrer, que pode ser chamado hoje ou amanhã? Alguém é candidato? De uma certa forma é isso mesmo, né? Ninguém está preparado para isso. Ninguém quer saber o momento que vai para a vida espiritual. A gente sabe, mas não aceita a morte com tanta naturalidade, não. Por que que é assim? Porque ela, para nós, ainda é uma adversária da nossa felicidade. É uma inimiga.
ela desfaz os nossos sonhos, separa a gente das pessoas com quem nós amamos, mesmo sabendo que ela vai viver em outra vibração. Mas o coração não aceita. Principalmente quando são pessoas do nosso convívio íntimo. Só quando ela está sofrendo com uma doença incurável que a gente aceita um pouco mais. Mas vai um jovem em pleno vigor na vida, está terminando a faculdade, com todos os sonhos prontos, uma pessoa boa. O coração começa a sobrepor o nosso conhecimento ao nosso conhecimento. E a gente não aceita com essa naturalidade dessa forma, né? A gente tem que lembrar que não há erro nos desígnios divinos. Aquele que parte concluiu a sua tarefa aqui na Terra. E a gente tem que correr para essa aceitação. Não é correto a gente querer que o bom fique, já falei várias vezes, e que o mal se vá, então. Porque na visão espírita, a morte é para nós o quê? Ela é apenas o esgotamento dos órgãos, a escassez dos fluidos, a decomposição dos corpos. Só que vai continuar o ser espiritual. Esse é o eterno, com toda a sua individualidade. Porque nós vamos partir, mas nós vamos ser nós mesmos. Se nós formos pessoas boas, vamos ser pessoas boas do outro lado, em outra vibração. Se formos pessoas ignorantes, ruins, vamos continuar sendo. Vamos apenas nos despir das artificialidades e nos mostrar tais quais nós somos. Vai cair a nossa máscara, essa que a gente usa na Terra. Então, a morte, ela é o fechamento de uma etapa apenas, né? Não representando esse final do ser. Sócrates, um antigo filósofo, ele diz que a gente tinha que aceitá-la com mais esperança e menos desespero. Porque ela é apenas o fechamento da etapa com o curamento das nossas ações. Se a pessoa é boa, ela sai como vencedor. Aliás, ela é a libertação para o espírito. Porque quando o espírito está encarnado, ele fica preso a esse casulo terrestre, ao corpo carnal. E os seus órgãos não têm mais aquela propriedade. O espírito liberto do corpo tem as suas faculdades aguçadas. Por aqui, a gente enxerga pelos olhos, ouve pelos nossos ouvidos, caminha apenas com as pernas e com os nossos pés. O espírito liberto, realmente ele é liberto de tudo isso. Então, o espírito, ele sai vencedor. Então, para que a gente quer prender aquela pessoa que a gente ama, o homem de bem, aqui nesse casulo terrestre, se ele já venceu a sua tarefa? Para que a gente quer desejar a morte ao homem de maus pendores, se a morte não vai transformar ele? Ele vai continuar sendo uma pessoa ruim. Aliás, a gente não vai estar vendo ele, mas ele pode continuar com o mal para ele, o mal para a terra, do outro lado. A gente vê os casos de todas as obsessões. Então, a vida material é a oportunidade de melhoria para que ele se transforme em homem de bem. Se nós estamos numa condição espiritual um pouquinho melhor, não a necessária ainda aqui, mas já buscando um certo conhecimento, é que nós tivemos essa oportunidade na vida material, como estamos tendo agora. O problema é que esse mal nos incomoda ainda. E a gente quer saber por que a gente tem que ficar no meio de pessoas de mau procedimento. Porque nós estamos num planeta de expiações e de provas, e a condição nossa evolutiva é de estar nesse planeta. Se a gente estivesse mais elevado, estaríamos em planetas melhores, com melhores companhias. Por enquanto, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com as melhores oportunidades para a nossa evolução. E se a gente vive entre as coisas erradas, é para a gente fazer o bem e se sustentar no bem. Então, que a gente tenha bastante confiança em Deus, nos acontecimentos, né? Para que a gente seja como aquele garotinho que estava numa viagem de navio, e esse navio era sacudido para lá e para cá, pelo vento, pelas ondas do mar. E todo mundo desesperado com aquela tempestade, correndo, no maior desespero, e o garotinho brincando tranquilamente. E uma pessoa chega e pergunta para ele:
fala assim, mas garoto, você não está com medo dessa tempestade? Ele olhou bem para ela e disse assim, não, eu não tenho medo, é o meu pai que está dirigindo o navio. Então, quem que está no comando da existência aqui? É o nosso pai. Então, que a gente aceite o que ele coloca para nós, porque é a melhor forma que a gente tem para a nossa evolução. A gente tem que aceitar que as coisas que chegam para a nossa vida é o melhor. Que a gente tenha essa confiança. Vou passar só uma historinha, porque eu acho que ela fecha os ensinamentos de Jesus para a gente aí. E a gente vai estar fechando. Um jovem sedento de afirmação espiritual, ele procurou certo dia um sacerdote hebreu chamado Shammai e disse para ele, poderias ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo que eu pudesse quedar-me com um pé só, ou seja, equilibrar num só pé? Ele disse, isso é impossível, meu filho. Ele falou, então de nada me serve a sua doutrina. Ele procurou então Hilel, um doutor que era acostumado com a argumentação e com tudo isso que a humanidade tem, a ansiosidade daquele jovem. E falou assim, não, eu posso sim, toma a tua posição. E ele então se equilibrou num dos pés e falou assim, eu estou pronto. E Hilel esclareceu, ama. Mas só isso? Ele ficou indignado. Mas e o restante que tem na Bíblia? Basta o amor. O resto que tem na Bíblia é somente para explicar esse mandamento. E isso foi o que o Mestre nos deixou. Esse sentimento é o maior mandamento. Nós não sabemos quando que nós vamos partir aqui da Terra. Eu espero que partir para uma melhor, né? Mas a gente não sabe quanto tempo. Só que nós temos que viver diante das nossas escolhas, não temendo a morte. A gente tem que aprender a não temer, porque morto nós vamos estar quando a gente deixar de observar os ensinamentos do Cristo nas nossas escolhas. Então, que a gente se prepare todos os dias, como se fosse o último. Como se a cada momento a gente fosse findar o nosso tempo aqui para renascer além do túmulo. Uma boa noite a todos, muita paz e muito obrigada.